Sejam bem-vindos a mais um programa Reflexos, nesta nossa cadência de reflexão semanal, da autoria do Sr. Conde Manuel Maria, com a Maria do Rosário, Patrício, com a minha moderação, e hoje, Sr. Conde, do seu quinto volume de Reflexos, Eu, o Espelho e a Consciência, que pode adquirir, basta contactar aqui o Departamento de Comunicação ou então a Curia Arquidiocesana. Hoje, Sr. Conde, o Reflexo 18 deste quinto volume, Diferentes Ideais de Vida. Pois, e creio que era interessante nós pensarmos na palavra ideal, o que é isso? Na palavra sentido, o sentido da vida, em objetivos e em projetos, coisas totalmente distintas, ainda que nós, por norma, misturemos tudo, julgando que é tudo ideais de vida. E às vezes é o contrário do ideal, mas pronto. Então vou ler o texto. Diferentes ideais de vida. Em referência aos valores da vida, navega-se quase sempre na enorme confusão entre ideais, projetos, objetivos, sonhos e ilusões. Não são o mesmo. Analisemos. O jornalista perguntava ao sortudo que acabara de ganhar o Euromilhões que iria ele fazer com tanto dinheiro. Resposta: vou deixar de trabalhar, vou viajar, conhecer mundo, gozar. O jornalista ficou atônito com tal ideal de vida e pensou que esta resposta é a mais usual dada por quem está preso à existência que vai do nascer ao morrer. À vara larga, num egoísmo feroz e num cultivo do próprio umbigo, feito de valores materiais egocêntricos, exagerados até à exaustão, e de ideais sem sentido, projetos curtos e objetivos raquíticos. Há homens de ideal muito baixo, que vegetam e só conseguem viver no lodo dos maus costumes e da falta de valores. Um ideal baixo produz uma vida grosseira e achatada. Tais pessoas não são capazes de perceber o porquê, nem o para quê viver. Parecem barcos sem rumo, ao sabor dos ventos e das marés, sem timão nem bússola orientadora. Lembremo-nos que, para além dos ideais existenciais da existência, há também ideais de vocação. Se os primeiros exigem esforço, trabalho, força de vontade para que sejam alcançadas as metas sonhadas e projetadas, os segundos nascem dos paradigmas e exemplos e valores daqueles que têm em vista não o ter coisas, dinheiro, profissão, garantias de sucesso, mas o ser de relação, o ser suporte no desenvolvimento e na cultura, para fazer que os outros sejam gente. Referindo-se exclusivamente à vida terrena, os ideais do ter fazem parte dos projetos e objetivos que mobilizam as tarefas. Seja como for, é sempre bom sabermos que a nossa caminhada pela vida tem o calor e o colorido do ideal que está na resposta ao que queres ser quando fores grande. O ideal do ter, tal como o ideal da vocação, funciona como um motor, como uma mola que nos move e remove, mexe e remexe e não nos deixa ficar parados. Trazemos no entendimento e no coração, na inteligência e na vontade, um germen de luta que nos pode dividir o ideal em parcelas. Podemos ser invadidos pelos vírus específicos da imaginação, dos sentidos e do pensamento. Não sendo igual o seu efeito, todos podem ser devastadores, cada qual à sua maneira.
Assim, um ideal imaginário costuma ser irrealizável, por lhe faltar consistência, por isso é que é imaginário, não é? Um ideal a partir exclusivamente dos sentidos pode ser muito atrativo e apetitoso, mas pouco humano e deveras imperfeito, como é tudo o que é meramente sensível. Um ideal racional pode ter características de sublimidade, mas normalmente peca por lhe faltar atratividade. A experiência de vida ensina que qualquer ideal deve abranger em simultâneo estas três dimensões e que se deve evitar a dúvida para que ninguém fique sujeito à avassaladora força das tendências sem domínio. Parece que é esse o efeito dos estupefacientes. Um ideal é atingido quando todas as energias, anelos e emoções, pensamentos e projetos, desejos e esperanças são canalizadas na mesma direção. Tudo deve tender à unidade. Foram as ideias mestras que levaram às construções políticas e sociais, laborais e económicas, educativas e culturais de todos os tempos. Há construção. E é pena que muitos dos chamados ideais nos quais nós assentamos a nossa existência, lá no fundo, tenham como consequência não a construção, mas a destruição moral, intelectiva, sensitiva e, sobretudo, de relação uns com os outros. Basta ver o que é isto dos tempos atuais. E, no entanto, a gente se pergunta às pessoas se têm ideais de vida, todas dizem que sim. Mas vamos verificar, e o ideal não é só o que a pessoa deseja, quer e diz. Temos que o ver em função da finalidade. E os fins a atingir nem sempre são os fins bons, porque as pessoas não procuram essa bondade. É a minha perspectiva, entendamos-nos, porque pode haver outras, mas vocês, por exemplo, agora podem já interrogar-se e interrogar-me sobre algumas das afirmações feitas. Ataquem-lhe, vá. Maria do Rosário. Eu achei muito interessante logo no início, diz assim, a enorme confusão que existe entre o ideal, projeto, objetivos, sonhos e ilusões. Isso fez-me pensar, que às vezes para mim o ideal é uma coisa boa, não é? E eu não posso deturpar um ideal, não é? Mas se a gente for ver, se calhar faço um ideal, crio um ideal que na realidade não é purificado, não é? Achei muito interessante. O projeto, eu penso assim, quando eu tenho um projeto de chegar, de atingir um determinado patamar, ou de chegar a um determinado lugar, ou conseguir um determinado objetivo, para mim era quase a mesma coisa, né? Um projeto e um objetivo. Sonhos e ilusões é mais fácil de perceber, né? Que uma ilusão, um sonho é uma coisa sem consistência, né? Sim, mas não, um sonho profético, mas de não forma deixa, geral. mas não deixa de não ser posto também como o que a gente pretende. Às vezes são os nossos sonhos. Temos sonhos. Quem é que era um político há pouco tempo que o sonho dele era tornar grande ou maior um determinado país ou continente? Não era? Tem os sonhos. E as pessoas também têm sonhos. Na política, então, Deus me livre. É por aí sonhos que é um disparate. E, normalmente, os noivos só têm sonhos em relação ao casamento e à família e ao futuro. E quando a gente diz sonhos, isto pode ser exatamente o mesmo que os tais projetos, os objetivos, quero. Mas isso não passa da tal imaginação. Não imaginar. Não, e vocês, agora por eu falar em imaginação, não se esqueçam nunca que imaginação nunca se pode confundir, mas nunca mesmo, com conceitos fixos, bem feitos, da compreensão, do entendimento. Porque a imaginação é um sentido, é dos nossos sentidos. Eu daqui a um bocado vou dizer isso melhor. Nós temos 5 sentidos externos, mas temos 4 sentidos internos, um dos quais é a imaginação. E que alguém chamava, não sei se estou bem recordado, que é a louca da casa. Também, a louca da casa, era. Já não sei quem era, mas, está percebido aqui, é verdade. Sim. Verdade. Sim, senhor. Muito bem. O senhor, quando falava aqui no final, a Maria do Rosário, não sei se querias continuar. Sim, ela começou pelo início e eu começava pelo fim, depois vamos chegar ao centro. Mas no fim, dizia que
foram as ideias mestras que levaram às construções políticas e sociais, laborais, económicas, educativas e culturais de todos os tempos. E é o que o Segundo dizia, né? Se olharmos para a história, e a Maria do Rosário também tocava um pouco nisso, as pessoas foram sonhando, o homem foi sonhando, foi tendo ideais, foram se desenvolvendo ideologias, não é? E quem as sonhou, quem as começou a elaborar, à partida, eu ainda sou se calhar um pouco ingênuo, à partida quereria algo bom para todos, mas depois infelizmente o que nós vemos com a história e o resultado das ideologias, muitas delas, é que aquilo que parecia um ideal até bondoso, depois era bondoso só para alguns, não é? Acho que normalmente, se calhar muito genericamente, não é? Mas muitas das ideologias depois acontece muito isto, não é? É um ideal muito bondoso, mas afinal só para alguns. Ou então para muito poucos, ou então só para o próprio. Não é? Depois vamos vendo várias experiências, não é? Mas isso aí é quando os sonhos são igual à ilusão. Porque depois há a chamada desilusão. Exato. Que é o resultado confrontado com aquilo que de facto é, exatamente, não é o que se cria. Mas quando isso acontece, entre ilusão e desilusão, há também o inverso. Há muitos sonhos maravilhosos que dão construções extraordinárias. Eu queria aqui pegar mesmo em coisas concretas. O tempo da Idade Média, concretamente, não era um tempo de riquezas. Não. O trabalho era braçal, era manual. E as pessoas sacrificavam-se. E havia muito do que nós hoje em dia chamamos de escravidão no próprio trabalho. O que é verdade é que as pessoas tinham ideais. E aí a palavra ideal é aplicada no sentido verdadeiro. Podia para um ser um sonho, o que podia ser, o projeto. O que é verdade é que havia ideais fundamentados numa visão perfeita do que é o ser humano, como dependente, agora aqui vou dizer, dependente de Deus. E foi por causa de muitos sonhos que o esforço das pessoas e a participação das pessoas fez que se construíssem, por exemplo, grandes e lindas catedrais. Já viram isto? Com tão poucas possibilidades. E aí está um exemplo de que depois como foi um ideal bondoso e que a obra também correspondeu, porque claro, ainda hoje nós, não é? Mas atenção, desfrutamos da beleza estética, não é? Mas eu usei a palavra ideal e disse que era ideal, perfeito, completo, e disse, mas baseado numa cultura onde Deus está. Claro. O ideal tem que estar aí. Sem isso não há ideais, há só projetos, há só interesses, há sei lá eu o quê. Como é que é? Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. O homem sonha, exatamente. Mas quando é a mulher a sonhar... Sonha mais ainda. Pronto, está bem. Sim, mas é verdade, fora da brincadeira é um pouco por aí, exatamente. Porque depois o que vemos das ideologias, não quero estar a se calhar nomear nenhuma, mas basta olhar para os últimos 2 séculos, não é? Aqui as laborais, sociais, políticas, não é? Todas. Algumas foram muito boas. E já para não falar na atualidade, não é? Claro. Como o Sr. Coronel falava do tal senhor que queria fazer grande não sei o quê, e que nós vemos a grandeza, vemos o resultado dessa grandeza que está na cabeça da pessoa, não é? É uma grandeza se calhar só para ele e para alguns poucos que estão à volta dele, ou não sei. Porque tem a ver com as consequências de existência e tem a ver com um poder julgando que se pode tudo quando se tem dinheiro. Exatamente. Quando o dinheiro não compra tudo e muito menos compra uma coisa que nós chamamos felicidade. E o ideal está relacionado também com a felicidade. Exato. Exatamente. Acho eu. Sim. Mas vocês é que têm estudos. A felicidade, a realização pessoal, não é? Sim, sem dúvida. Atingir esses objetivos, mas é como disse, não dá para fugir. A nossa vida tem que estar orientada por Deus e para Deus. Porque senão a gente sai do trilho. Não adianta. Mas se a gente não está orientado por Deus, o nosso fim último, ele pode não ser... certamente não é. Exatamente. Não é? Sobretudo não é. Mas quando nós estamos a querer caminhar na vida de santidade, não é? Acho que nós somos orientados, não é? O nosso querer, os nossos sonhos, a nossa vida, ela é orientada. Mas acho que, lá está, como diz aqui ao fundo, é preciso ter as 3 dimensões juntas, não é? É preciso ter as 3 dimensões, porque nós temos um certo equilíbrio, não é? Mas claro, com Deus tudo é mais fácil,
tudo é mais fácil, porque eu vou-me orientar para o bem, eu vou-me orientar para a virtude, eu vou-me orientar para um mundo melhor, não é? E eu também vou estar na real, não é? Porque às vezes a gente, não é? Quando a gente é adolescente, a gente pensa assim, quando eu for grande, eu vou ser isto, vou ser aquilo, vou ser jogador de futebol, vai crescendo, epá, quando eu for grande eu vou ser, né? vai caindo assim, não é? Na real. E essa questão dos sonhos é muito interessante, não é? Porque nós precisamos de sonhar, de ter objetivos bons, objetivos belos, senão são pesadelos, não é? Não são sonhos. Mas essa necessidade de ter o coração orientado para o bem, né? Para o belo, como também já falamos aqui no outro programa. Mas eu vejo assim, não é? A gente precisa do Espírito Santo, a gente precisa de estar em Deus, a gente precisa de colocar os nossos projetos na mão de Deus, a gente precisa deixar Deus purificar as nossas ideias, não é? Porque senão, humanamente falando, se a gente não tem Deus, a gente dá de nós mesmos, não é? E o que eu tenho para dar de mim, se calhar não é o melhor. Não é? Se calhar é o fruto dos meus traumas e dos meus problemas e das minhas doenças e das minhas feridas na vida, e isso vai se tornando uma amálgama e sai uma coisa que pode ser tudo, mas não é um ideal positivo, santo, correto. Se calhar não chega sequer a ser ideal. Exato. É só outra coisa que nós confundimos com o Uhum. ideal, que é o projeto, ou o Sim. objetivo. Eu recordo novamente a tal questão de saiu-lhe o Euromilhões e o jornalista pergunta o que é que vais fazer com esse dinheiro? Reparem na resposta. Curtir a vida. Aliás, são 4 respostas. Uma delas, deixar de trabalhar. Sim. Ouçam, se isto for ideal, eu vou ali e já venho. Mas pode ser um sonho, pode ser um projeto, pode ser um objetivo, porque as pessoas normalmente têm mais tendência para o não fazer do que pode ter que trabalhar e gastar ali as suas forças, Agora não há é? uma moda, só aqui para um parênteses, mas achei curioso há pouco tempo descobrir isso, uma moda das gerações que vem a seguir à minha, se calhar até já 2 gerações, do pessoal começar logo a arranjar um emprego, estudar, para conseguir um emprego onde ganhe muito dinheiro, ou uma atividade, ou um negócio, e depois reformar-se aos 40. Isso. Até aos 40 acumular muito dinheiro, para depois Não é pensar, trabalhar muito, é não, é ganhar muito. Não, então, trabalhar não. É ganhar muito dinheiro. Para depois trabalhar poder, faz calos. para depois poder viver desses rendimentos, É. para comprar casa, mas depois viver, depois fazer o que se quer. Então, Já sei uma reportagem há pouco a tempo segunda sobre isso. parte da resposta. Sim. Portanto, se a primeira era vou deixar de trabalhar, Exatamente. a segunda é vou viajar. Exato. Estamos a ver aqui uma coisa, enfim, que tem a ver que é bom viajar, claro está, claro que é, mas se o ideal é isso, volto a dizer, como há bocadinho, vou ali e já venho, porque um ideal é viajar, ser turista toda a vida. Pois, está bem. A outra parte da resposta, vou conhecer mundo. Vão viajar e conhecer o Pois. mundo. Não é a mesma coisa. Viajar, o indivíduo vai conhecer mundo, também podia conhecê-lo com um Atlas, ou agora com o Sim. Facebook, ou Agora, qualquer coisa agora assim. podia vê-lo em direto. Mas claro, exatamente. E depois a última parte, o gozar. 4 respostas. Deixar de trabalhar, viajar, conhecer mundo, gozar. Como é que eu definia atrás a confusão que existe entre a que chamamos ideais? Projetos, objetivos, sonhos e ilusões. Qualquer uma destas respostas que aqui está entra num desses campos e não entra no campo dos ideais. Interessante. Caramba, então o ideal não tem que ser a promoção do indivíduo. Por isso é que eu dizia alguns por aí, fazer que o outro seja. Não é seja um trabalhador rural, ou seja um trabalhador de um banco, ou seja uma pessoa que... Não, é que seja gente. Isto é, que tenha o seu nível para eu poder considerar ao menos igual a mim. Para poder chamar-lhe irmão. Senão tenho que lhe chamar servo. Não é? Exato. E a gente até conhece uma frase no Evangelho, já não vos chamamos servos, Meus mas... amigos. Pronto, estão a ver o que é que está aqui em causa. E é Jesus a falar com os apóstolos. É quando a gente pensa nestas coisas, diz, de facto, nós repetimos tantas vezes o mesmo, ouvimos tantas vezes as mesmas frases e não reparamos na profundidade do que estamos a dizer. Só indo assim depois a estas coisinhas pequeninas é que nos damos conta. Por isso o jornalista ficou atónito com tal ideal de vida, e aqui ideal de vida é para a gente se deixar rir, porque não é ideal nenhum. Claro. As pessoas é que julgam que sim. Mas pensou que esta resposta
deixar de trabalhar, viajar, conhecer o mundo, gozar, que esta resposta é a mais usual, dada por quem está preso à existência, que vai do nascer ao morrer Claro. e quer viver à vara larga. Pois Hum. claro, por isso é que é o gozar a vida. Num egoísmo feroz, porque o egoísmo não me põe a olhar para os outros. Eu vou daqui dizer uma outra frase que já disse há dias, foi na quarta-feira de cinzas, por causa do olhar para o próximo. Que são 3 respostas que lá estão. Mas continuando aqui, olhando para o umbigo próprio, feito de valores materiais egocêntricos, exagerados até à exaustão, e de ideais sem sentido. Portanto, não são ideais, são as tais ilusões. Projetos curtos, objetivos raquíticos. Aquilo que dizia há bocadinho. Na quarta-feira de cinzas, eu acho que as pessoas quem foi à igreja para receber as cinzas na testa ou na cabeça, fosse onde fosse, ouviu o Evangelho em que Jesus dizia muito concretamente: olha, vocês, e este vocês era o que as pessoas faziam, concretamente os fariseus e companhia limitada. Vocês costumam fazer 3 coisas. E fazem-nas, não é só na quaresma. Até que nessa altura não havia ainda a ideia de quaresma. Era outra coisa, e eles jejuavam muito. Era jejuar, dar esmola e orar. Então Jesus dizia: olha, vocês quando rezarem, quando orarem, não sejam como aqueles, este vocês era, os outros, neste caso nós, não sejam como aqueles que o que fazem é só para dar nas vistas. Toda a gente sabe que eles são cumpridores, têm ideais. Olha que ideais bonitos. E o ideal deles não era nada nem de superior, era ser visto. Não façam como eles. Quando rezarem, façam assim desta maneira. E conta. E eu peguei nesta afirmação do quando rezarem, eu penso assim: eu quando rezo tenho que olhar para algum lado. Este olhar é sentido simbólico. Então vou olhar para cima. E depois dizia: mas quando vocês também derem esmola, não façam por aí como outros que tocam a trombeta para toda a gente saber. Vocês, olha, nem a mão direita deve saber o que dá à esquerda. Isto é, façam tudo em segredo. Deus é que vos agradece por causa do vosso segredo. Que os vossos ideais de vida, estou aqui a usar a palavra, não no sentido verdadeiro, mas no sentido que as pessoas utilizam. Os vossos ideais de vida que não sejam terrenos só para serem vocês com os outros e vocês serem mais que os outros e os outros baterem-vos palmas. Não. Quando vocês derem esmola, que não saiba à direita o que faz à esquerda. E eu olho para esta frase, dar esmola, que é o mesmo que ser caritativo, e digo: então se nós na oração olhamos para cima, na esmola olhamos para onde? Tem que ser ao lado. Isto é, onde há alguém. Alto. O que é que eu disse? Onde há alguém. Alguém é só pessoa. Não é para ver as árvores, não é para ver os animais, é para ver pessoas a quem eu devo. O verbo dever aqui é importante, que é uma força interior que depois se manifesta exteriormente. A quem eu devo ajudar para, lá está, promover, fazer que os outros sejam. E depois havia também a outra. E também quando jejuardes, não façais como aqueles que jejuam quase todos os dias e vêm para aí dizer a toda a gente que jejuam, são os puros, são os melhores cá. Não, vocês quando jejuarem, olhem, até ponham perfume, ponham uma cara mais bonita, sei lá. Nem é preciso as pessoas saberem que vocês jejuam. E eu, com a palavra jejum, não estou a olhar sequer para aquilo que se come ou deixa de comer, o sacrifício ou não sacrifício. É o contrário à gula, nem sequer estou a olhar para isto, estou a olhar para o tal verbo ver. Se eu antes, ver ou olhar, olhava para cima para a oração, olho para o lado, para a caridade, agora eu olho para mim. Isto é, o jejum é olhar para mim e verificar, olha que tu nem tudo fazes bem, os teus pensamentos, os teus desejos, os teus sonhos não são do verdadeiro ideal, são de ideais muito raquíticos, porque muito relacionados com a tua existência, com os teus interesses. Vocês não sejam assim. Estão a ver como é que a gente pode pegar nas coisas que conhecemos de cor e salteado e pô-las assim numa maneira das pessoas entenderem e pensarem, de facto, então a quaresma é um tempo especial para rezar. É. E é um tempo especial para a oração, para a caridade. É.
E é um tempo especial para eu olhar para mim e me dar conta que devo modificar em mim qualquer coisa. Isto é, a minha forma de pensar, de ser, de estar. Sim, porque nós temos muitas coisas que fazemos. Só nós é que sabemos. Uma cantiga que era só nós dois é que sabemos. Só nós é que sabemos. Não queremos comunicar a ninguém, porque isto é o nosso íntimo. Pois é. E pronto. Dentro deste contexto, está percebido o que estava aqui dito, não era? Então o tal jornalista ficou atónito. Até eu fico, quando ouço respostas deste género, porque de vez em quando ouve-se, o que é que vais fazer com esse dinheiro todo? Ainda não ouvi ninguém dizer assim, olha, eu vou repartir com quem precisa. Olha, eu vou ser simpático para que não sei o quê. Olha, eu vou entregar a uma ou outra instituição que cuida destes que são cegos, que são coxos, que são não sei o quê. Não ouço isto. É sempre o próprio a gozar, a passear. Ideais de vida? Não, ideais de existência, em que o importante está no ter e no ser para se mostrar, e não no ser interior com os tais valores próprios. Eu ando sempre a dizer isto, mas o que é verdade é que andando sempre a dizer isto, pouca gente me ouve. Eu até que meti aqui uma deixa, porque nesta quarta-feira de cinzas, a nível mundial, e pergunto ao Sr. Corno, que é ministro da Igreja, o Evangelho foi lido em todas as igrejas católicas do mundo, certo? Sim. Era o mesmo. Em princípio era. Em princípio era. Em princípio era. Mas houve pessoas que o interpretaram ao contrário. É E possível. para os lados das Américas até houve fotos e que foram questionadas e bem, não é? Uns senhores com uma grande cruz na testa, não sei se percebeu da... Sim. E os senhores foram à missa de cinzas, porque a exatamente. cruz estava lá bem cravada na testa. Agora o resto... Sim, mas a cruz bem cravada. Isso os católicos fazem isso. Não, mas há outras religiões cristãs, religiões, não é seitas, Sim. religiões, que também fazem o mesmo, o mesmo rito, vá. E mesmo sequer que não tinham ouvido o mesmo Evangelho, mas as ideias são semelhantes. É a mesma. E quando se põe isso na testa, é mesmo sinal de quaresma em que se entra. E quando a gente entra em quaresma, há estas tais 3 dimensões de vida importantes. A oração, a esmola ou a caridade, e a reflexão para a conversão. Acho que a resposta está muito nisso. Queria voltar à quarta-feira de cinzas, né? Quando nós recebemos a cinza, né? Tem 2 fórmulas ali possíveis, mas uma que se usa muito é lembra-te que és pó e em pó te has de tornar. Se nós tivermos em vista o que é que nos interessa realmente, é a vida eterna. Se nós tivermos em vista que 20 anos após a nossa morte já não tem nada, tem um monte de ossos, ali como a Capela dos Ossos que nós temos aqui em Évora, se calhar a nossa visão ela muda um pouco. Que a vida eterna é eterna e a nossa vida ela reduz-se a 80, 90 anos, né? Então, de facto, nós damos muita atenção à nossa vida hoje, à nossa vida corporal, ao nosso sucesso, enfim. E quando nós deveríamos estar orientados para, nesta vida, merecer ganhar a outra. Não é? Aquela que não passa, aquela que a traça não corrói, aquela que... Não é? Então, acho que como nós, infelizmente, estamos tão inseridos no mundo, nas realidades materiais, não é? Nós esquecemos que nós estamos aqui para algo maior. Não é? Eu acho que esse é o grande problema. Por isso é que eu vou preocupar comigo, com a minha conta bancária, com o meu trabalho, com o meu brilho, não é? A minha aparência, a minha imagem, a minha reputação. Não é? E quando isso, na realidade, caríssimos, não vale nada, não é? Vem aí uma difamação, vem aí uma coisa qualquer e vai tudo por água abaixo. Não é? E realmente não sustenta. Não é? Mas eu acho que esse é o grande problema das nossas sociedades hoje. Quando falávamos há pouco, Deus não está no centro. Deus não está no centro. Então, se o homem está no centro, e o homem sou eu. O homem sou eu é que importo, eu é que interessa, não é? É a minha vida. Então, de facto, agora se eu penso assim, que eu daqui por, sei lá, 100 anos sou um amontoado de ossos, se calhar eu vou dizer assim, o que é que me interessa na minha vida? O que é que me interessa conquistar? Nessa altura já nenhum amontoado é só 2 ou 3 que por ali há. Os outros já Os outros já foram. Sim, ao fim de 100 anos, certeza. É de facto. De facto. Ora bem, nós estamos em tempo pascal, mas estar a fazer referência à quarta-feira de cinzas, eu acho que é bom, porque a quaresma, está bem, é um tempo antes da Páscoa, mas a verdadeira quaresma dos seres humanos, se tem ideal... É uma caminhada, a vida, toda a vida. É todos os dias. Por isso, eu ia pegar outra vez aí na frase da quarta-feira de cinzas. Lembra-te, homem, que és pó. Eu lembro-me de um texto que li do Sr. Padre António Vieira, de um sermão que ele pregou, creio que foi na Igreja de Santo António dos Portugueses em Roma. Creio, não posso garantir.
Mas ele aí deu a volta, que ele era jesuíta, ele sabia disto, como mais ninguém. Deu a volta ao texto e em vez de repente dizer assim, lembra-te, homem, que és pó, em pó te has de tornar, dizia assim, lembra-te, pó, que és homem, e homem continuarás a ser, com a ressurreição. Lá está, o tal Muito profundo. salto, muito profundo, o tal salto do que é a existência para aquilo que é a vida eterna. E então é pó que és? Não. Homem. Pó agora, mas homem ressuscitado, homem continuarás a ser para sempre. Se nós tivermos isto como base da nossa real vida neste mundo, porque é a existência, mas com o ideal projetado pela ressurreição, então eu creio que as coisas passam a ser melhor, Sim. mais bem vistas, não é? Sim, Pedro, eu acho que é. sim, acho que a grande questão, se vamos falar aqui, né? Os primeiros exigem esforço, trabalho, força de vontade. Eu gostei aqui desta. Até as pessoas não são capazes, parecem barcos sem rumo ao sabor dos ventos humanos, sem timão nem múlsula. Lembremos de que, para além dos ideais existenciais, Há também há também ideais de de vocação. vocação. E depois o senhor, quando falava aqui, há pouco dizia, não gostava sempre de falar, mas que é aquilo que nós também devemos refletir todos os dias. O que é que eu procuro? Procuro ter Ou procuro ser. ou procuro ser? Mas não é ser mais, sim. é ser de relação. Ser de relação. Pois. E ainda acrescentava aqui um terceiro verbo, que acho que é muito. Não é que há muito português, mas em Portugal vê-se muito. Ter, ser, aparentar. Acho que é muito jogo de sombras, muito Sim, jogo sim, de sim. máscaras, muito jogo de. O meu ideal era ter, mas como não consigo lá chegar, então aparente que tenho, Também. aparente Sim, que, sim. né? Ou aparente que sou, também se joga muito com isto, né? E se entrarmos aí nas redes sociais é um festival, né? É um desfile de aparências sem fim cá está, destas ilusões, destes E sonhos, aí eu volto à dos frase. projetos. Né? Lembra-te, pó, que és homem. É porque na realidade estava a pensar assim: estamos bem, a vida normal, saúde, de um dia para o outro comemos uma coisa estragada, uma diarreia, 2 dias de diarreia e nós estamos no lixo. Exatamente. Não é? E é tão simples, não é? Uma coisa tão simples, uma coisa que claro. pode acontecer a qualquer pessoa em qualquer momento. Pó, Exatamente. somos pó, mas pela graça da ressurreição a gente, não é? Deus devolve-nos, não é? Aquilo que nós somos. Lá está, não adianta ter muito, não adianta ser muito importante. Como dizia, dentro de um caixão estamos todos iguais, não é? E o que é que vem depois? Essa pessoa ganhou o céu, ela ganhou tudo, não é? Agora, se a pessoa não ganhou o céu, não é? De facto, a vida é muito, muito frágil. Nossa vida é muito frágil e, como disse, o dinheiro não compra muita coisa, né? Pode aparentar. O dinheiro ajuda a aparentar, não é? O dinheiro é muito útil. Exatamente. Se quiser, dê para mim que eu uso. Claro. Mas o dinheiro é muito útil. Claro. Mas eu preciso governar o dinheiro e o dinheiro não pode governar a mim. E quem diz o dinheiro diz qualquer coisa. Eu preciso governar o meu trabalho, não é o trabalho que vai me governar a mim, não é? E muitas vezes nós deixamos-nos governar e levar pelas redes, pela imagem que eu estou a construir de mim, pelo carro que eu tenho, pelo aparato. E nós somos pó, minha gente. Nós somos pó. Em pouca coisa estamos aí com um problema, com uma doença, com uma situação, com um tratamento duro, difícil. E onde é que está? Onde é que está a grandiosidade? Foi-se, não é? Então, de facto, não dá para trabalhar por uma coroa incorruptível. Não é? É preciso trabalhar por algo que é durável, por algo que vai para a eternidade, não é? Por construir uma boa família, se quisermos falar em coisas humanamente falando, não é? Exatamente. Chegar ao fim da vida e dizer, olha, construir uma casa sólida, não é? Sobre a rocha. Mas não, de facto, acho que precisa-se falar disso. Eu achei muito interessante o tema e a sua explicação hoje também muito, muito profunda. Eu acho que dá, se a gente quiser refletir depois sobre isto, não é? Acabar o programa e ficar assim, como é que eu estou o que é importante na minha vida, o que é que eu estou a construir? Não é? Viemos de um tempo de quaresma, o que é que eu fiz nesta quaresma? Se calhar não fiz nada, mas não tem mal, a quaresma é a nossa vida. Não é? A travessia na saída do Egito, no deserto, foram 40 anos e eles também chegaram ali ao fim e a geração que entrou não foi a geração que saiu. E a geração que entrou não viu muita coisa. Não é? E quando acabou aquela gente que viu, o povo já se começou a perverter e a pecar. Não é? Acho muito interessante na palavra ali no Pentateuco. Até que esteve vivo o último, o povo foi fiel a Deus. Mas se nós não vemos
a obra de Deus, as maravilhas de Deus, no dia a seguir a gente já se esqueceu de tudo. E o que é que eu quero? Eu. Porque é da natureza humana, não é? Foge da dor, foge de tudo aquilo que é trabalho, foge daquilo que é pesaroso, foge daquilo que é duro, não é? Que dá calos, e vai para aquilo que dá prazer. É o corpo humano, é a nossa índole natural, não é? Mas é uma grande rasteira. É uma grande rasteira que nos é passada na vida. Pensar aqui em construir, em ter uma grande casa, em ter meios, é tudo muito bom. Não tem pecado nenhum nisso. Não tem pecado nenhum nisso, né? Ter uma casa boa, trabalhar dignamente, o fruto do seu trabalho, não tem mal nenhum nisso. Mas isso não pode ser a minha riqueza. A minha riqueza não pode estar baseada num concreto, numa coisa do mundo. A minha riqueza tem que estar assim, o que é que eu fiz de caridade? O que é que eu fiz de bem? O que é que eu amei? Não é? Quando vemos os casamentos que se destroem, porquê é que não foram até ao fim? Falta de sacrifício. Porque eu não quero me sacrificar para fazer a vontade do outro. Claro. Porque eu não quero sacrificar para construir algo com ele. Eu quero que ele me sirva. Exatamente. E o outro a mesma coisa. O casamento desfaz. Porque ele não me faz feliz. Mas tu não casaste para ele te fazer feliz. Tu casaste para tu fazeres feliz o outro. Não é? Os dois serem um, não é? Exato. Então assim, quando vejo este tema, eu digo assim, nossa, isto aqui não, para mim nem é tanto de falar. É claro que a gente ao falar aqui vai criando corpo, vai-se... Mas eu fui lendo e fui dizendo assim, não sei nem o que eu vou dizer, porque é algo que é uma análise interna de vida. Para mim é uma análise interna. Isto devia ter sido na Quaresma, que era para a gente avaliar a nossa vida, não é? E realmente tentar construir sobre algo sólido. Né? Então, para mim é isto. Qual é o objetivo da minha existência? Não é? Eu quero construir o quê? Mas, sobretudo, eu quero chegar aonde? Eu quero chegar ao céu. Eu quero chegar ao céu. Eu não quero ficar a mofar no purgatório 4.000 anos, não é? Não é tanto. Ai, Deus é que sabe, não é? Pensando agora... Mas chamuscadelas. Mas olha, o que é que Nossa Senhora nas aparições de Fátima disse aos pastorinhos em relação de uma tal, acho que era Celeste, ou lá como é que ela se chamava? Quando ela falou, eu vou para o céu, tu vais. E o Francisco vai para o céu, mas tem que rezar muitos terços. Pensem no Francisco. Uma alma pura e casta. Tinha que rezar muitos terços. E a outra dita cuja disse, olha, vai ficar no purgatório até à vinda do Nosso Senhor. Ora, isto em 1917. A maldade daquele tempo e a maldade de hoje. Se aquela pobre mulher está no purgatório... Quantas vezes eu lembro-me dela? Eu, às vezes até rezo por ela. Coitada, está no purgatório até hoje. Eu digo assim, e a minha vida? Se Francisco tinha que rezar muitos terços para ir para o céu, o que é que eu tenho que fazer? Não é? E passa por tudo isto que nós falamos aqui. Não é? Da nossa vida, que nos leva a pensar e a estruturar e a sonhar com uma vida feliz aqui. Não é? Como Nossa Senhora também disse a Santa Bernadette lá em Lourdes, ela falou aqui, nesta vida não serás feliz. Então foi um échec, como é que se diz? Um fracasso. Não é? Não foi um fracasso. São mistérios que nós não podemos compreender, mas ela na vida eterna tinha a vida, tinha garantida nessa felicidade. Né? Eu estive há pouco tempo lá onde ela está exposta, né? Porque é um corpo incorrupto, e eu pensei, que mulher bonita. E na Terra teve sofrimento. Nossa Senhora falou para ela que na Terra não seria feliz. Imagina como é que foi a vida dela. Não é? No convento, em toda a situação. Eu olho ali para aquele corpo exposto e eu digo assim, olha, onde é que está a beleza? Onde é que está a minha beleza? Se ela não passa da alma. Um dia estava também num evento, num lugar, e estávamos a comer assim num refeitório muito grande, em Notre-Dame-du-Lot, que é um santuário mariano também, e sentamos à beira de outras pessoas e a pessoa virou-se assim para mim, ai, vocês são muito bonitas, o que é que vocês fazem? Eu disse assim, adoração. Adoração, olha, não tenho perfume aqui, não tenho maquiagem, não tenho batom, nem tinha tomado banho naquele dia, porque tinha sido uma grande confusão de manhã, num grande santuário onde as casas de banho estavam um pouco cheias, nós não conseguimos todos tomar banho. E eu disse assim, é adoração, minha senhora. E ela assim olhou para mim, é mesmo? É? Se eu começar a fazer adoração, vai ficar mais bonita, falei para ela. Mas eu falei com muita certeza e com muita... que a mulher, assim, aceitou aquilo como se fosse um medicamento. E falou para ela, temos que ir à igreja, temos que começar a rezar todos os dias. Sim, adoração. Adoração, porque quando nós somos transformados por dentro, o exterior é transformado. E estamos aí, às vezes, a querer fazer uma plástica, um botox, não sei o quê. Vem de Deus a santidade e a beleza e a felicidade, ainda que... Por isso é que nós vemos uma Beata Alexandrina, por isso é que nós vemos tantas pessoas por aí que vivem câncer e vivem situações de doença e de desgraça, humanamente falando, e as pessoas estão ali com uma paz, com uma serenidade, com um sorriso nos lábios, e eu pergunto-me, de onde é que vem isso? De um corpo que está a cair aos bocados, não é?
De onde é que vem isso? Realmente, se eu penso que a minha vida não se resume a esta vida terrena, mas que há um para além e que há um propósito da minha vida e que eu preciso de construir um tesouro no céu, não é? Então a minha vida, de facto, ela vai ser pautada por outras normas, Exatamente. não é? E as minhas prioridades também vão ser pautadas por outras normas. E é o que está aqui escrito, não é? De forma bem, assim, para mim, não é? E eu agradeço-lhe até por este texto, porque, de facto, há coisas aqui neste livro, não é? Reflexos, pode comprar. Não, eu até dou. Eu acho muito interessante, porque de facto leva-nos a uma... Não é somente como direi, uma explanação de um tema qualquer, assim, para entretenimento. Não, de facto, por trás de cada texto aqui, sempre tem uma mensagem muito forte. De crítica, muitas vezes, né, mas que nos leva realmente, essa crítica é para nos levar a uma reação, a uma mudança de vida, não é? Ele sabe fazê-lo de forma até irónica e lúdica e engraçadinha. Ele quem? Eu? Ele é uma certa pessoa. O autor. O autor. Mas, de facto, aqui existe uma mensagem muito profunda por trás disto. Né? E não basta ficar na superficialidade das palavras escritas, não é? Mas, de facto, é para provocar algo muito mais interior e é isto. É isto. Não digo mais nada. Vou-me calar. Não, mas muito bem, muito bem. Vamos deixar agora esta... Isto foi uma grande lição de teologia. Vamos agora para uma catequese. Acho que uma coisa Mas mais... bonita, foi muito bonita, muito proveitosa. Não, aliás, como a outra era bonita, ela também era bonita, que adora. Façam adoração. Fica aqui a minha chamada. Sem dúvida. Procure na sua paróquia, procure aí onde tem adoração. Vá fazendo adoração. Você que é aqui de Évora, todas as quintas-feiras na Sé Catedral, das 3 às 5, eu também estou lá, não é? Com a graça de Deus. Em Mas Évora, inclusive, está a adoração tem, perpétua. está a adoração perpétua no Calvário. Então, assim, e para quem por aí pelo país fora, há certamente momentos de adoração, coisas de 24 horas, mas de facto é a luz de Deus que entra em nós que tem o poder de nos transformar. E o resto é conversa. É verdade. Sim, e conversa. Conversa fiada. Muita. Portanto, o título do nosso tema de hoje é Diferentes Ideais de Vida. E nós não precisamos de pensar muito para descobrir que quase cada pessoa tem o seu ideal. Portanto, deve haver tantos ideais de vida quanto as pessoas que há no mundo. Por aí, agora, há uma coisa interessante. Nós gostamos, às vezes, de ir à procura de paradigmas, de alguém a quem imitar. E nós podemos imitar qualquer pessoa consoante o que nós pensamos ser o ideal de vida. Olha, eu quero ser como aquele. Olha, eu prefiro ser como aquele além. Olha, tu aquele tem, o outro não sei o quê. E a maior parte das pessoas joga a sua vida a partir dos tais influencers que há, que são os nossos paradigmas, as pessoas que queremos imitar. Por isso, eu tinha aqui uma pergunta que era a respeito dos ideais. Era aquilo. Nós temos que colocar os nossos ideais a partir da pergunta que se faz, que nos fazem quando nós somos pequenos. Que queres ser quando fores grande? Mas é curioso que quando esta pergunta é feita, nós quando respondemos, estamos a responder não é o que queremos ser, é que queremos ser como alguém. Eu lembro-me, em miúdo, quando comecei assim a pensar um bocadinho e via o que era, eu quero ser professor, pois, por causa do professor, mas não era como aquele, era uma professora que lá estava que era impecável, porque o professor batia, isso não dava, mas era professor. Eu quero ser, por exemplo, senhor doutor, médico, ganhava bem e tal, dava umas injeções e passava ali umas receitas e não tinha o trabalho de andar no campo. Não, é só para a gente perceber, quero ser. E quero ser como. Exato, espelha-se em alguma coisa. Mas a pergunta que é feita exige da nossa resposta qual é o nosso ideal. Não, o nosso projeto, o que a gente quer. Porque pensamos numa vida que é meramente de cá. É uma vida ligada aos sentidos, não ligada propriamente à inteligência e muito menos ligada ao coração. É uma vida ligada à existência que começa e acaba com a morte. Por isso, e eu disse há bocado que ia falar nisso, vamos pensar um bocadinho. Nós temos 5 sentidos externos. E a maior parte das pessoas vai também por causa dos sentidos externos. Mas quais são? Visão, audição, o paladar, o tato e ainda o sentir, como é que chama isso? Ainda disse o olfato.
Pois é isso do olfato, é para eu sentir assim. Pronto, temos estes sentidos externos. Claro que a gente não vai por isso simplesmente por estes sentidos, mas também, quando a gente junta estes sentidos todos, por exemplo, à chamada estética, o que é que a gente quer ser quando, eu quero ser como aquela, ter uma roupa bonita, ter vestido esta assim, aliás, chama-te a atenção para isso há bocadinho. Mas nós temos 4 sentidos internos, um dos quais é a memória. E a memória em nós funciona e de que maneira? E às vezes coloca-nos durante a vida toda a olhar para trás, em vez de ser a olhar para a frente. Portanto, não há ideais de vida. Há ideais de algo que se viveu ou que se viu viver. A memória. A imaginação também é um sentido interno. E a gente, quando funciona a partir da imaginação, claro, depois tem as nossas ilusões. Os sonhos são imaginação, não é? É funcionar. Bom, imaginação. Temos uma coisa que se chama o sentido central em nós. Tem a ver com algo concreto, porque todas as nossas sensações, sobretudo o que a nossa imaginação cria também, porque a imaginação é própria dos animais, não é própria do ser humano. É um sentido. Os animais têm sentidos. Um animal tem memória, às vezes muito melhor que a nossa. E imaginação também. Não tem. Esta recolha destes dados todos, qual é que era o outro? 4, olha, imaginação, memória. E a chamada cogitativa. O que é cogitativa? É uma coisa tão especial que me faz a mim, ser humano, ser diferente dos animais, porque tenho capacidade de misturar uma tendência sensitiva, isto é, uma tendência de corpo, com um conhecimento mental. Nos animais há só a tendência, chamamos-lhe instinto. Olha que é curioso, que se a gente puser ali 2 bocados de carne, um dos quais está envenenado, dificilmente o animal, pelo olfato, se por acaso aquilo não está bem. Pois, dificilmente o animal se engana. Nós vamos pela aparência. Lá está, a aparência é um sentido, mas a cogitativa leva-me a saber assim, não, eu isto não faço porque quando sei. Claro. Mas quando não sei. O animal sabe perfeitamente tudo por instinto. Consta, nessa altura eu era um menino, pouco mais, que na guerra do ultramar, às vezes acontecia uma coisa muito especial, que os soldados iam passando fome, coitados, os compromissos que lhes davam e as refeiçõezinhas eram pequeninas. Andavam lá para o mato e viam árvores com frutos bonitos. E como é que sabiam se aqueles frutos eram bons ou eram venenosos? Pegavam no macaco, vai lá. Se o macaco fosse comer, eles comiam também. Se o macaco não comer... E agora, quem é que ensinou ao macaco? Claro. É o instinto. Este instinto, nele chama-se estimativa e nós chama-se cogitativa. Cogitativa quer dizer que já tem um bocadinho de mistura de conhecimento. Infelizmente, muitos dos nossos, entre aspas, ideais de vida são de cogitativa. Outros são instintivos. E poucos são os meramente inteletivos. E depois eu chamava aqui a atenção. Quando são instintivos, dá o que dá. Quando são cogitativos, dá o que dá. Quando são meramente inteletivos, normalmente as pessoas não lhe pegam. Porque os ideais de vida não estão só nos sentidos, na imaginação, nos sonhos, muito menos estão só no entendimento. Tem que estar noutra coisa qualquer, que é na nossa fé. O ideal de vida parte daí. Por isso nós dizíamos quase ao princípio da nossa reflexão que o verdadeiro ideal tem que ter Deus lá metido. E tem que trazer uma coisa que nós, este ano, estamos a celebrar, que é sermos peregrinos da esperança. É esperança. Que é a mesma coisa que dizer, sim senhor, acredito nisto, mas ainda não tenho. Mas hei de ter. E esta esperança cria em nós, de facto, a razão de ser dos nossos ideais bons. Que eu volto a dizer, à moda da Quaresma. O ideal do olhar para cima, percebemos? O ideal do olhar para o lado e o ideal do olhar para dentro. Eu falei e disse muitas coisas.
Então estamos mesmo a terminar. Oh, Pedro, hoje não falaste quase nada. Nós somos tagarelas, pá. Nós somos tagarelas. E estive a ouvir e a absorver. E sobretudo era essa ideia que me ficou muito do ter, do ser, e depois refleti muito sobre a questão do aparentar, porque acho que perdemos muito tempo aí. E ainda temos um minutinho. Achei piada que o Sr. Conde dizia, né, que a certa altura que não nos questionamos muito, as pessoas não são capazes de perceber o porquê nem o para quê viver. E acho que estas perguntas devíamos fazê-las sempre, não é? A Maria do Rosário dizia, quando somos jovens, isto vem um pouco, não é? Porque ainda estamos a crescer e vemos e temos referências e questionamos e sonhamos, não é? Mas e depois, à medida que vamos crescendo, eu quero ser, e vai diminuindo essa intensidade. Mas acho que o porquê e o para quê devia aumentar a intensidade à medida que vamos vivendo e conhecendo mais e tendo experiências, para nos irmos sempre também, há pouco falavas, né? Para não sairmos do caminho. Né? Uhum. Então, Pedro, isto é para acabar agora. Para acabar. Não, é só quase brincadeira. Eu lembro-me de uma menina pequenina, quando começou a falar, e chegou, pelos 3 anos, à idade dos porquês. Isto é conhecido na psicologia. E então, tudo e por nada. Porquê, mãe? Porquê? E depois já não dizia porquê, já e para quê, mãe? Mas queria dizer o mesmo. Queria saber. Claro. Quando chegou aos 14, 15 anos, então, que é aquela altura em que os adolescentes acham que já conseguem ter todas as razões para resolver os problemas do mundo. Isto é, quando são verdadeiramente filósofos, isto agora na linguagem um bocadinho de brincadeira. Nessa altura, as opiniões deles valem muito mais que as opiniões dos outros, porque resolvem o mundo todo. Depois passa um bocadinho à frente e os seus ideais deixam de ser o porquê, o para quê, e deixam de querer resolver os problemas do mundo. Vou resolver os meus e vá lá. É assim ou não é? É. Olha que a vida dos seres humanos é assim, resumida e sintetizada assim, até faz rir. Pronto, sim senhor. Sr. Cónio, Maria do Rosário, para si que nos vê e ouve, muito obrigado. Esperamos assim, como dizia há pouco a Maria do Rosário, que estes reflexos também o ajudem agora, depois de ouvir o programa e de ouvir aqui a nossa partilha também, a pensar e a refletir e se quer a colocar estas questões, o porquê e para que estou a viver e vivo hoje e vivo a minha vida. Espero que tenha sido proveitoso. Voltamos a marcar encontro num próximo reflexo. Até lá, se Deus quiser.